Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje celebramos a conversão de São Paulo. É um verdadeiro acontecimento na história da Igreja. A vida de São Paulo tem um grande significado para nós. Afinal de contas, ele é uma das colunas da Igreja. Um dado interessante de nós percebermos, que eu queria trazer para a nossa meditação, é que São Paulo não conheceu fisicamente Jesus. Ele não encontrou com a pessoa de Jesus enquanto Jesus estava nessa terra. A gente tem esse relato bem claro quando a gente toca aqui o Evangelho. O Evangelho é o capítulo 15 de Marcos. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele reúne na planície, antes da sua ascensão aos céus, os seus discípulos. É muito claro que é esse o momento, porque ali estavam 11 discípulos. Já faltava um, aquele que tinha traído Jesus. E Jesus dá um mandato de missão para os apóstolos. Eles já não são chamados discípulos, mas são chamados apóstolos, porque já trazem uma missão em si, em sua vida. Mas a palavra que Marcos usa é: Jesus manifestou-se aos 12. Foi uma manifestação. A palavra na raiz no grego é epifania, epifém, né? Que vai dizer Deus que se manifesta. Jesus se manifestou aos seus discípulos. Uma última vez antes de subir ao céu? Sim. E eles fazem a experiência da escuta dessa missão. Aqui tem algo de extraordinário contido, porque um dos segredos de Jesus e da igreja foi Jesus ter feito discípulos, que mais tarde se tornaram seus apóstolos. Esse foi o segredo da vitória da igreja e do ministério da igreja, porque a ousadia do Espírito Santo, pela experiência pessoal que cada um teve, eles foram capazes de sair pelo mundo para cumprir essa palavra. E andando pelo mundo, o Evangelho se espalhou e chegou até mim e você hoje. Por isso coloca a mão no teu coração e diz: eu faço parte dessa graça do Evangelho. Eu faço parte dessa promessa de Jesus. Eu faço parte desse mistério apostólico. A mim foi confiado a graça do Evangelho. Chegou até mim. Chegou até você, chegou até nós. Gente, é muito bonito isso, porque aqui a gente tem uma das características da apostolicidade da igreja. Mas eu queria entrar nessa manifestação na vida de São Paulo, né? E a gente tem o relato de Atos dos Apóstolos. A leitura que foi lida foi o próprio Paulo dizendo sobre si mesmo, seu experimento.
e Lucas apenas escreve. E São Paulo é muito preciso quando ele vai falando quem ele era, né, e o que ele vivia e como ele vivia. E ele fazia parte do grupo que estava perseguindo os cristãos. Esse era Saulo antes de conhecer Jesus. Ele tinha inclusive uma carta da sinagoga que lhe dava o direito de prender os cristãos em nome dos judeus, aqueles que professassem a doutrina que na palavra de Deus é chamada caminho. Se você toma o Evangelho, na verdade a carta de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a palavra caminho até mesmo está escrita em maiúsculo, porque os seguidores de Jesus eram tidos como o caminho. Eles levaram tão a sério a palavra de Jesus que disse: eu sou o caminho, eu sou verdade, eu sou vida, que ser contado entre o número dos seguidores de Jesus era dizer: aquele ali está no caminho, aquele ali anda no caminho. Gente, essa é uma expressão muito bonita. E agora traz para a sua vida hoje. Pergunta para você mesmo: você está andando no caminho? Você tem trilhado esse caminho? Esse é o caminho que os teus pés têm andado? Ou os teus pés têm pisado em outros lugares? Ou os teus pés e a tua vontade têm te levado a outros trilheiros, destinos? A gente às vezes quer encurtar o caminho, né? E vamos por aqui. Mas este é o caminho. E quero também lembrar as palavras de Jesus para mim e para você nessa noite. A porta é estreita, o caminho é difícil. Por isso a gente não pode ter medo de andar por ele e nem querer pegar desvios, porque pode correr o risco da gente se dispersar. Mas eles eram conhecidos como o caminho, e eram a esses que Paulo tinha, na verdade Saulo tinha um mandato de poder perseguir, de poder prender. E diz a palavra de Deus que veio uma luz do céu e uma voz se fez ouvir. E o próprio Paulo, né, ele vai dizer, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele percebe e chama de Senhor por respeito, né, Kyrios em grego. Mas também ali tem uma questão de já reconhecer uma autoridade, que estava acontecendo algo que escapava à sua compreensão. Aquela luz tinha lhe feito cair, né? Existem muitas imagens que vão dizer que Paulo caiu do cavalo. Pode ser que sim, porque ele era rico. E para ter cavalos naquele tempo, ou andar a cavalo, tinha que ter uma certa condição financeira. Mas o próprio Paulo não diz que ele caiu do cavalo, diz que ele caiu no caminho. A gente pode cair de muitos lugares, né? E deixa eu aproveitar e usar essa expressão para nos consolar. Quem sabe são as nossas quedas que vão nos fazer ter uma experiência concreta com Jesus. Quem sabe foi você ter caído, e caído feio, com a cara para o chão. Quem sabe é você ter perdido as coisas, as pessoas. Quem sabe é essa experiência de dor que você traz hoje para essa missa de cura, que você veio dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser curado, porque está doendo. Quem sabe foi esse tombo, essa rasteira que você levou, que vai lhe proporcionar ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Foi assim na vida de Paulo. E é tão forte que nós também chamamos de manifestação. Paulo não foi testemunha ocular da vida de Jesus, mas ele foi uma testemunha pelo Espírito. Ele encontrou Jesus Cristo numa experiência espiritual.
E para ele foi tão concreto, tão real, embora espiritual, que mudou a sua vida. O norte de sua vida mudou. De perseguidor, ele se tornou parte. De carrasco, ele se tornou pregador do caminho. E aí a gente segue, né? A experiência. Aqueles homens que estavam com ele, porque ele não andava só, ficaram espantados. Muitos ouviram a voz, mas não viram. Só Saulo viu. Porque a experiência foi pessoal. Por um instante, ergue os seus braços aos céus e pede a Jesus: Jesus, eu quero ter uma experiência pessoal contigo hoje. Fala isso para Jesus. Eu quero ter a minha experiência hoje contigo, Jesus. Eu quero ter uma experiência concreta contigo, Jesus. Dai-me essa graça. Mesmo que você já tenha tido uma experiência com Jesus algum dia, fala: Jesus, se podes, renova meu encontro pessoal contigo nessa noite. E esse encontro possa mudar a minha vida de novo. Obrigado, Jesus. Pode abaixar as tuas mãos. Saulo fica cego. A experiência de ficar cego, de perder os sentidos, foi para aprimorar a capacidade de vida espiritual. Porque às vezes a gente precisa perder os nossos sentidos, no sentido, não que eu não tenho que enxergar, mas às vezes eu estou colocando os meus olhos aonde eu não preciso. Eu estou dando atenção aonde não precisa ter atenção. E Paulo fica cego, né? Como que por escamas o olho dele é coberto. E ele tem que ser conduzido pelas mãos. Na experiência pessoal com Jesus, na nossa vida, muitas vezes a gente precisa ser conduzido por alguém. Porque sozinho não dá certo. A gente às vezes precisa de ajuda, né? É bonito no dia de quinta-feira aqui na comunidade, as pessoas vão chegando. Quem aqui recebeu oração hoje no SOS? Levanta a mão, só para o padre ver. Quem aqui veio hoje receber uma oração? Aqui, ali atrás. Foi bom para você? Ali, estou vendo alguém. Foi bom, né? A gente precisa de ajuda. Deus, no seu mistério, Ele coloca ajudas necessárias. Eu quero aproveitar para falar de ajudas que esse carisma, a nossa comunidade pode lhe oferecer. A Santa Missa é um espaço extraordinário da graça de Deus. É uma bênção nas nossas vidas, é ou não é? Encontrar Jesus na Santa Missa. Mas o que me alimenta na Santa Missa é a minha vida pessoal com Cristo. Um dos lugares privilegiados do meu encontro com Cristo é através da palavra. E nós temos aqui o nosso grupo de oração todas as terças-feiras, onde eu escuto a palavra, onde eu aprendo a louvar, onde eu vou cultivar esse meu encontro pessoal com Jesus Cristo. É uma ajuda, é uma mão estendida. Por quê? Porque eu não vou louvar sozinho, eu não vou rezar sozinho, alguém vai fazer junto comigo, e isso vai se tornar mais fácil. Como Paulo teve que alguém segurar na mão dele e conduzir ele pelo caminho, porque senão ele ficava lá. Na nossa vida nós precisamos de ajudas necessárias. Todas as quintas-feiras tem nessa casa adoração ao Santíssimo Sacramento. Jesus fica exposto aqui, 11, 11h30, se expõe o Santíssimo na capela aqui do Rincão. E os missionários ficam aqui para estender a mão para você e rezar por você. É uma ajuda, é uma das formas de ajuda. Ali naquela conversa, naquela oração, Deus faz muito, né? As nossas irmãs, foram 3 mulheres que receberam oração hoje, podem testemunhar. Jesus fez na vida delas, fez ou não fez? É uma obra que Ele começou de alguma forma em nossas vidas.
O confessionário é um lugar privilegiado? Também. É uma ajuda que Deus nos dá. Percebe? Deus coloca ajudas para nós seguirmos o nosso caminho. E Paulo foi conduzido até um homem chamado Ananias, diz a palavra. Ananias já era um convertido ao caminho. Ele já tinha feito uma experiência de Jesus. Na nossa vida a gente precisa de Ananias, né? Se você vai à Praça de São Pedro, em Roma, tem duas estátuas muito grandes de dois apóstolos, dentre todos eles, Pedro e Paulo. Eles ficam bem no centro da praça, uma à direita e outra à esquerda. E isso é muito bonito. Mas se você olha atrás de Pedro, lá em cima tem a estátua de André. Há 2 domingos atrás a gente ouviu, André chamou Pedro e Pedro conheceu Jesus. Atrás da estátua de São Paulo, lá no alto você vai ver a estátua de Ananias. Atrás de um grande Paulo houve um homem que, mesmo com medo, porque Jesus, Deus apareceu para Ananias e disse: vai ser enviado a você um homem, mas ele está perseguindo a gente, ele vai me matar, ele vai me prender. Imagina o coração de Ananias nessa hora. Mas Ananias obedeceu. Ele olhou para Paulo não como aquele perseguidor, ele olhou para Paulo como uma missão. Ele olhou para Paulo como uma missão dada por Deus. E Ananias o conduz, Infelizmente, na época da guerra no Líbano, a casa de Ananias foi destruída. Uma das nossas histórias, foi destruída nessa última guerra que teve no Líbano, nesses últimos tempos. Mas a casa de Ananias era uma caverna bem funda, onde Paulo passou algum tempo com Ananias, depois que foi curado, porque Ananias impõe as mãos, as escamas caem, e Ananias diz para Paulo qual é a missão dele. Eu não sei se você está preparado. Quem veio nessa noite buscando cura, levanta a mão. Ok, isso é muito bom. Isso é muito bom. Quem veio aqui encontrar a sua missão? Já nem todo mundo levantou a mão, tá vendo? Ao ser curado, Paulo descobriu a sua missão. Quando foi curado, Paulo descobriu qual era a sua missão. E é vivendo a nossa missão que a cura continua, porque Paulo foi deixando de ser o homem, o Saulo, o homem velho, à medida que ele foi vivendo a sua missão. E é tão bonito, a palavra de Deus diz que Saulo, no primeiro sábado, entra na sinagoga e começa a pregar, e todos vão dizer: mas não é esse que nos perseguia, ele está aqui agora falando daquilo que nós acreditamos. Ele se tornou uma testemunha. Presta atenção, quando eu sou curado, quando eu entendo a minha missão, eu me torno uma testemunha. O mundo precisa de testemunhas. Uma testemunha é algo tão sério, porque as coisas podem dizer ao contrário, mas a testemunha garante. Num julgamento, o que vai garantir a condenação de um réu são as testemunhas, é ou não é verdade? E se as testemunhas mentirem, elas estão correndo em risco, em perjúrio. Elas precisam dizer a verdade. O Senhor quer levantar um povo testemunha das suas riquezas, testemunha da sua grandeza. Eu sou curado, eu entendo a minha missão, Deus vai me curando, e junto nós nos tornamos testemunhas de nosso Senhor. Se você quer ser curado simplesmente para livrar-se de um problema, meu irmão, minha irmã, eu não sei se nosso Senhor vai realizar isso. Mas se você quiser descobrir a sua missão, eu tenho certeza que Ele é capaz de realizar grandes curas em você, físicas, espirituais. A palavra diz: serão enviados, aqueles que imporem as mãos serão curados, os demônios vão se afugentar da vida dos apóstolos. Nós somos
filhos dos apóstolos. Nós somos a igreja. E gente, isso é muito lindo, quando a gente diz que nós somos apostólicos. É porque nós bebemos dessa fonte, bebemos dessa graça. O batismo que um dia você recebeu, um sacerdote ou um diácono recebeu a configuração no seu ministério de outro, e de outro, e de um bispo, e se você vai lá na raiz, nós chegamos a Pedro, nós chegamos a André, nós chegamos a Paulo. A Eucaristia foi sendo passada de geração em geração, de mão em mão, imposição de mãos em posição de mãos, confiadas ao tesouro da igreja. Vocês conseguem entender o que é apostolicidade? As pessoas têm confusão de igreja aí por tantas coisas, criam tantas confusões. Olha para a história, olha para a história. E os homens tentaram acabar de todos os erros e pecados com a igreja. E meus irmãos, a igreja continua de pé, porque ela é obra do Espírito Santo. E ela conta com homens e mulheres frágeis para que aconteça, eu e você. E nos tempos de hoje nós somos as testemunhas. Deus quer fazer de mim e de você testemunha. É por isso que Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai transformar, Ele vai realizar o que for. Eu não sei como está teu coração hoje, mas nós vamos rezar pedindo ao Senhor que realize em nós a sua graça. Se alguns de nós Ele quiser curar pelo seu favor, Ele vai realizar. E a gente vai dizer, eu preciso, né? Quem não precisa de cura interior? Quem não precisa de transformação na vida? É tão bom ser curado, ser tocado por Deus. Meu Deus! Esses dias mesmo o Senhor foi me visitando com uma graça. Eu falei, gente, isso é uma cura, né? Que está acontecendo. Até a irmã me entregou, né? Orou comigo e me entregou uma imagem, uma visualização. No final do dia eu falei, eu não sei o que aconteceu, mas Deus me curou. Nós precisamos de cura. O padre precisa de cura. Todos nós precisamos. Mas nós somos curados em vista de uma missão. Nós somos curados em vista de uma obra. Não para ficar parado ou para se livrar de problema. Não. Nós somos curados para poder nos tornarmos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto, quem quer ser testemunha aqui? Opa, está disposto até a morte?